Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo. Descobre aquela fonte, levanta teu olhar pro horizonte. Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor, hoje falando sobre regressão, e vocês viram a prática da regressão que aconteceu com a Luciane, com a Ivete, no bloco anterior. Agora nós vamos tentar compreender um pouco sobre isso. Você que está em sintonia conosco pela Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar em todo o Brasil, que bom que nós estamos juntos, seja também divulgador da Rede Católica da Igreja, para que outras pessoas saibam que está chegando na sua cidade e também outras pessoas podem assistir. Seja um sócio colaborador para que esta obra continue. Valmor, essa prática da hipnose, clareando bem, porque alguns podem dizer, não, mas católico pode? Vamos responder de novo essa pergunta, porque há uma diferença entre regressão, aquilo que as pessoas compreendem a vidas passadas, que nós católicos não cremos nisso, nós acreditamos que a nossa vida começa no momento da fecundação, do ventre materno. Por isso nós acreditamos nisso, por isso a prática da regressão que o senhor faz vai até esse momento. Vai até o momento da concepção. Nós tivemos a oportunidade de ver hoje, e então nós umas perguntas que eu até acabei lendo no Face, né, padre? Se católicos ou não católicos podem aderir ou não aderir a essa prática. Isso aqui não envolve religião. Não envolve nada de crenças. Essa aqui é uma prática que ela é baseada em estudos, em experiências, em pesquisas. Isso se trata a mente. Nós não estamos trabalhando espiritualidade, não estamos trabalhando nada disso. Tanto católico quanto não católico pode fazer. Isso aqui é a mesma coisa que procurar um médico quando o corpo não está bem. Luciane e Ivete, vocês procuraram essa prática porque queriam perceber o quê? Compreender o quê? O meu filho teve depressão, está fora da escola, e nas técnicas de psicologia e psiquiatria não estava resolvendo. E aí eu comecei a procurar e estudar sobre isso, e aí eu vi que esse método era mais rápido, e através disso eu curei o meu filho. Qual é a situação que tinha com o seu filho? Ele sofreu bullying na escola e não conseguia voltar. E esse ano ele está voltando para a escola. Você? Praticamente não é a mesma coisa, mas procurei pela minha filha, que ela também tinha problemas, assim, muita agitação, não dava de controlar direito. Então me indicaram psiquiatra, psicólogos e coisa e tal, mas eu queria que, por ela ser jovem, eu não queria que fosse com medicamentos. Então eu já tinha ouvido falar do Valmor e acabei procurando pela técnica dele. Uhum. E acabei fazendo, e graças a Deus tá resolvendo e muito. Valmor, as pessoas todas precisam ressignificar. Por exemplo, nós vimos na Luciane, na Ivete, que ela, no início a mãe tinha medo, no início da gravidez, a mãe tinha medo e o inconsciente capta, por isso, como é que ela ressignifica isso depois na vida dela? Ela só ressignifica isso se for feito um trabalho de hipnose e regressão da memória, senão esse registro ele vai permanecer para sempre lá no inconsciente. E ela vai ter que trabalhar de outras formas. Muitas vezes vai sentir medo e não sabe por quê. E não sabe por quê. Como pode sentir raiva e não sabe por quê. Como pode sentir tristeza e não sabe por quê. E a causa ela está lá dentro, que através da mente consciente jamais se conseguiria chegar à causa. Uhum.
E todas as pessoas conseguem ressignificar em todas as situações? Se a pessoa tiver nível de hipnose, sim, todos. Todos os traumas são passíveis de ressignificação, todos eles. Deu para ver que quando eu conversava com elas e eu colocava uma situação melhor para elas, prontamente elas atendiam, através do semblante dava para perceber. Então, sempre que a pessoa está em hipnose, o inconsciente ele é passível de ressignificação. Vocês lembram de tudo aquilo que vocês dizem, como é a hipnose consciente, vocês lembram de tudo? Sim. Ela só não tem controle sobre os atos dela. Vocês podem ver que quando elas faziam os movimentos com o corpo, isso não era voluntário. Isso elas faziam porque a mente delas retornava lá no ventre da mãe. Tá, e fazendo esse processo de hipnose, vocês entram na infância e agora vocês lembram tudo, as cenas ficam claras. Ficam gravadas, sim. Da mãe, do pai, como é que eles estavam? Sentimento. O sentimento, tudo. Tudo fica gravado, porque o inconsciente ele é um registro. Então, tudo aquilo que está lá está gravado e no momento em que a gente aborda ele com naturalidade, ele vai expressando aquilo que está lá e aquilo que a pessoa sentiu, enfim, que ela conviveu. A questão, por exemplo, de traumas de medo, medo de escuro. Esses dias veio alguém conversar comigo sobre, padre, eu tenho 40 anos e preciso deixar a luz ligada da cozinha. Tem muitas. O senhor, que situações mais o senhor recebe, assim? Quais os principais medos, enfim, quais as principais situações? De toda a natureza, padre, de toda a natureza. Medo de escuro, medo de elevador, raiva da mãe, raiva do pai, tristeza, angústia, revolta, enfim, tudo que se possa imaginar, a gente recebe pessoas, mas a causa geralmente ela está quase que sempre no período intrauterino. A grande maioria das vezes as causas estão lá. Sempre, quase sempre lá? Quase sempre. Ela se manifesta de formas diferentes, mas a causa geralmente ela está no ventre materno. Às vezes o pai bebia, às vezes batia na mãe, às vezes a mãe não queria, enfim, uma situação sim que pode envolver uma série de situações e se manifesta de maneiras diferentes, mas a grande maioria está a causa principal ela está no ventre materno. A não ser um bullying, a não ser uma situação parecida que pode desencadear alguma coisa, sim, mas o percentual é bem menor, com certeza. Vocês indicam para vocês fez bem essa prática? Vocês indicam para outros também que foi uma forma interessante de compreender a vida e a situação? Sim, com certeza. Porque é muito mais rápido. Enquanto eu trabalhava meu filho anos, em poucas sessões se abriu, né? Então é muito mais rápido. E ele percebeu por que ele sofria bullying? Por quê? O que? Ele era quieto, né? Era um menino quieto. Então ele apanhava na escola e nunca contou. E não contou? E ele lembrava sempre, claro. É. Chorava. Chorava. Mas não adiantava, a psicóloga não tinha solução. A psicologia e a parapsicologia, como é que elas se unem? Elas se unem em que ponto, em que situação? A palavra da parapsicologia, ela significa estar ao lado da psicologia. Então eu sempre oriento aos alunos de psicologia que se eles querem ser um psicólogo de sucesso e poder ajudar muita gente, que façam uma especialização em hipnose. Aí eles são profissionais completos. A psicologia sem essa prática, sem essa técnica, ela não vai conseguir resolver muitos casos que nós temos aqui o exemplo da Ivete. Eu queria que o senhor também dissesse, quando tem muitos casos, as pessoas têm situações assim, que têm restrições
a essa regressão, tanto é que as perguntas apareceram ali sobre católico, pode ou não, eu posso dizer, o senhor é católico. Sou católico, a Ivete e a Luciane também são católicas. São católicas, vão à missa, rezam, e como o senhor disse, a questão do inconsciente não tem a ver com religião, mas eu queria que, mais ainda, se a gente pudesse clarear, porque as pessoas de casa podem agora buscar alguém que faz essa prática. Para buscar, tem que ser parapsicólogo, tem que ser formado em parapsicologia. Sim, porque veja bem, padre, digamos, em alguns casos, se um psicólogo ele tiver uma especialização em hipnose, ele pode fazer. Mas é interessante, por exemplo, que toda vez que se procura um profissional para cuidar da saúde nossa ou de nossa família, se busque primeiro referências. Que se saiba com quem se está entregando o nosso corpo, nossa mente, a nossa família, a que profissional que está. Então, dentro desse quadro ali, no momento que tiver referências, você pode fazer. A regressão de memória, ela é uma prática maravilhosa. Que nem a Ivete disse, é um atalho, é uma coisa rápida. Hoje não dá mais para se esperar 1 ano, 2 ou 3, perdendo tempo e gastando dinheiro. Vamos direto para a causa, descobrimos a causa, resolvemos a causa e automaticamente o sintoma desaparece. E isso não pode soar um pouco, Valmor, assim, parece que está muito fácil para resolver o problema. Não pode soar um pouco nesse sentido? Na realidade, padre, é assim... Se nós conversarmos com um profissional da saúde, por exemplo, um cirurgião, se nós analisarmos hoje, se alguém tivesse hoje que fazer uma cirurgia no coração, hoje parece uma coisa complicada. Para o cirurgião é fácil, é o dia a dia dele. Então, nós também, dentro do nosso caso, nós temos que ver mais ou menos dentro dessa ótica, né? Porque nós temos que passar segurança às pessoas que nós vamos receber. Nós temos que passar confiança, nós temos que mostrar a ela que a gente tem conhecimento de causa e que essa técnica traz resultado. Uhum. Claro que não é, por exemplo, que nem nós fizemos aqui, já trabalhamos várias vezes com a Ivete também, para trabalhar o filho dela, trabalhamos elas também, e hoje ela ainda apresentava um pouco do cordão enrolado no pescoço. Então não é da noite para o dia que a gente resolve isso. A mente, ela demora, às vezes, fazer associação com o corpo. Mas é dentro desse quadro, padre. Né? Uhum. Nós estamos, digamos, mostrando uma técnica que comprovadamente ela tem uma eficácia muito grande. Obrigado. Padre, eu gostaria de, se é possível, deixar o meu telefone e o meu Sim, no claro. Facebook, se alguém quiser, digamos, contratar o nosso trabalho para uma palestra, ou mesmo, digamos, para fazer em uma outra cidade, atender alguém, uma coisa parecida. Então, o meu telefone é 54 9906 9306. 9906? 9306. Então, o código de área é 54 9906 9306. E o Face, o pessoal me encontra como Valmor Romano. Procurando no Face como Valmor Romano, me localiza. É fácil, moro em Bento né? Gonçalves, é fácil. Ótimo, obrigado a vocês por se dispuserem a passar por essa regressão nesse momento aqui no nosso programa. Eu creio que esse momento ajudou a clarear muita coisa para muita gente, para que nós também encaremos a vida com mais conhecimento, com mais tranquilidade também. Obrigado. Para concluir esse momento, eu só vou ler um trecho aqui de Filipenses 3, diz assim, irmãos, não penso que já tenha conseguido isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Corro em direção à meta, em vista do prêmio ao chamado do alto, prêmio que vem de Deus em Jesus Cristo. É uma passagem de Paulo que só diz assim, vamos deixar para trás o que passou, vamos ressignificar também o nosso passado, a nossa história, desde o útero materno, compreender a vida para viver melhor. Esse é o objetivo. Nós precisamos andar para frente.
Isso agora falando do inconsciente, mas também falando de pessoas que vivem sempre presas ao passado, à doença que as marcou, à ofensa que elas tiveram e agora estão sempre lá voltando. Pessoas que tiveram problemas há 20 anos com o casamento e estão ainda lá há 20 anos atrás, parece que foi ontem. Esses dias também recebi uma ligação, uma conversa com uma mulher, parecia que tinha sido ontem que ela tinha se desencontrado com o esposo. Nós temos que olhar para a meta, ir para frente, compreender a vida e caminhar. Deus abençoe vocês, muita paz e muita luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar Só encontrei a paz quando tu me encontrou. Pensei em te buscar, o teu amor já tinha me encontrado. Pensava ser meu mérito ter iniciado uma conversa entre nós dois, um diálogo de amor. Eu me fechei, quis resistir e só viver na minha idolatria, com planos ter sucesso sem ouvir o que dizia a tua palavra e a tua vontade, nem pensava em seguir. Só encontrei a paz quando tu me encontrou e me deixei levar